Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de São Paulo, Fundamental 1 Infantil. Essa parte se refere à terceira parte dos vídeos de conhecimentos específicos que só servem para os polivalentes, tá? Foi postado Ciências, História, Geografia, Matemática e agora português, tá? É a última parte desse ciclo aí. Vamos lá? Para a Prefeitura de São Paulo, aqui são os conteúdos que contemplam o currículo de São Paulo, que contemplam também a BNCC, né? Porém, a língua portuguesa nessa parte se refere ao pensamento dos autores, tá? Então aqui vocês têm 2 livros da Emília Ferreiro, tem da Cecília Goulart, da Délia Lerner, Thelma Reis, Ana Kaufmann, Isabel Solé, Joaquim Dolls, Gleides Rocha, do Pocente. Então é assim, o que é falado? A forma como lecionar o pensamento do autor sobre esses assuntos do português. Foco maior na língua, na alfabetização, né? Mas aí em geral vai falar da alfabetização, da leitura da escrita, né? Como tornar os alunos leitores e escritores. Então a gente vai ver essa parte aí da língua portuguesa. Vamos lá? Eu peço desculpas para vocês, eu tenho que parar toda hora a gravação, porque eu tô com um problema na garganta. E toda hora eu tenho que dar uma paradinha, tomar água, tá bom? Então eu peço paciência para vocês, que eu tenho que ir pausando o vídeo, tá bom? Vamos lá? Vamos começar aí com a famosa Emília Ferreiro. Eu coloquei os 2 juntos aí. Então, um livro é Psicogênese da Língua Escrita, em que Emília Ferreiro escreve junto com a Ana Teberoski. E o outro livro da Emília Ferreiro, O Ingresso na Escrita e nas Culturas do Escrito, tá? Aí vai falar de alfabetização, vai falar de letramento, enfim, hipótese silábica, sondagem, métodos de alfabetização, enfim. Vamos lá? Alfabetização para Ferreiro e Ana Teberoski, que escreve algum livro junto, tá? Fala que a escrita pode ser considerada como sistema de representação da linguagem ou como código de transcrição gráfica das unidades sonoras, onde faz algumas considerações em que consiste essa diferença, na qual diz que na codificação tanto os elementos quanto as relações já estão pré-determinadas. E no caso da criação de uma representação, nem os elementos nem as relações estão pré-determinados. Então, assim, quando se fala de alfabetização, existe o que eles chamam de sistema de representação, né? Está representando as letras, né? Enfim. E existe o código de transcrição, que daí, no caso, transformando, né, esse código em som, tá? As sílabas, as letras, enfim, tá? Então, é nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, ela fala que a alfabetização vai envolver a representação da linguagem, sistema de representação da linguagem, e também o código de transcrição gráfica das unidades sonoras. Ok? Nesse primeiro momento. Vamos ao foco daqui a pouquinho. A escrita é concebida como sistema de representação, sua aprendizagem se converte na apropriação de um novo objeto de conhecimento, ou seja, em uma aprendizagem conceitual, mas se a escrita é concebida como código de transcrição, sua aprendizagem é concreta como aquisição de uma técnica. Então, assim, são as duas coisas que a Emília Ferreiro pede para considerar, tanto o sistema de representação quanto o código de transcrição, os dois fazem parte aí da alfabetização. Aborda as concepções das crianças a respeito do sistema de escrita, onde deixa claro que a importância das produções espontâneas, nas quais podem ser chamadas de garatujas, e assim por diante, relembrando as hipóteses silábicas, e que não há uma receita pronta para alfabetizar. Porém, alguns métodos, analítico, aqui está escrito errado, né? Analítico,
Peraí, deixa eu arrumar aqui que tá errado. Analítico. Desculpa, gente, não deu tempo de revisar. Vamos lá. Só um minutinho. Então, aí vocês têm método analítico, método sintético, fônico, conforme a escolha de cada professor. Eu vou explanar daqui a pouquinho a respeito desses métodos, ok? Aqui, ela deixa claro, a autora deixa claro que é para ser considerada como importante as garatujas que as crianças fazem, os rabiscos, os desenhos, enfim, que para ela ainda não é uma escrita, né? Para a criança acha que aquilo é escrita, então é forma espontânea dela de se expressar, tá? Então é válido sim. Quando a criança está na garatuja, ela está na parte pré-silábica das hipóteses silábicas. Então, a garatuja significa pré-silábica, tá? Nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho das hipóteses. O foco, quando chegar o foco, eu aviso para vocês. É que aqui a gente tem que dar todo o conceito primeiro, tá bom? Parte teórica primeiro. Dando sequência, Emília Ferreiro fala sobre a polêmica em relação aos métodos utilizados no processo de alfabetização. Analítico, sintético, fônico versus global. Deixando claro que nenhuma dessas discussões levou em conta as concepções das crianças sobre o sistema de escrita. Deste modo, para ela, os métodos não oferecem nada mais do que sugestões, incitações. Então, assim, ó. O que a Emília Ferreiro fala? Foi feito uma pesquisa, né? Uma pesquisa foi feita a respeito do processo de alfabetização, dos métodos utilizados pelos professores. Embora nós vamos abordar todos os métodos, deixando claro que não existe uma receita pronta, dizendo assim, em nenhum momento a autora vai falar, você tem que usar só esse, você tem que usar só aquele, só esse dá certo, esse dá errado. Não. Ela mostra os métodos de alfabetização e deixa à vontade o professor escolher qual o melhor se adapta com a sua realidade e necessidade dos seus alunos, ok? Mas vamos relembrar um pouquinho os três aí. Então, foi desenvolvida essa pesquisa. Então, em primeiro lugar, ela fala a respeito do método. Eu vou começar pelo sintético, tá? Não tem ordem certa aí. O sintético é aquele considerado método simples. O sintético é você alfabetizar o aluno pelo método simples. Qual é o método simples? Alfabético, que são as letras do alfabeto. Silábico, sílabas, tá? E fonético, que é o som das letras, ok? Então, o sintético é o que é considerado simples. O professor pode começar pelo simples, a maioria começa pelo simples, tudo depende da realidade e necessidade da sua sala. Então, repetindo, nós temos o método sintético, que se divide em alfabético, que são as letras do alfabeto, silábico, as sílabas, e o fonético, os sons, ok? Depois, nós temos o método chamado analítico, que é considerado o mais complexo, o mais difícil para muitos. Não é a autora que fala que é o mais difícil, mas para muitos professores é o mais complexo. O analítico está dividido em palavração, você começa a alfabetizar com palavras já. Setenciação, você começa a alfabetizar por frases. E texto curto, tá? Então, no analítico, o professor não começa com letra, com sílaba, com som. Ele já começa direto com palavração, palavras, setenciação, frases e texto. Curto, mas texto, tá? Tem professores que preferem. E tem o misto. Aqui eles colocam fônico versus global, que é a mistura de todos eles, tá? Então, assim, mistura o analítico, mistura o sintético, tudo depende de cada realidade e necessidade. Temos o analítico, o sintético e o global, ou o misto que eles falam, que aqui ela chama de fônico versus global. Em nenhum momento ela fala que esse está certo e está errado. Cada professor
entra dentro da sua realidade e necessidade. Tem alunos que vão se adaptar com um método, tem alunos que vão se adaptar com outro, né? Tudo depende. Afirma ainda que o método não pode criar conhecimento e que nenhuma prática pedagógica é neutra. Todas estão apoiadas em certo modo de conceber o processo de aprendizagem e objeto dessa aprendizagem. A autora cita 3 dificuldades principais que precisam ser colocadas: a visão que um adulto já alfabetizado tem do sistema da escrita, a confusão entre desenhar e escrever letras e a redução do conhecimento do leitor ao conhecimento das letras e seu valor convencional. Pois, segundo ela, uma vez estabelecidas essas dificuldades conceituais iniciais, é possível analisar a prática docente em termos diferentes metodológicos. Ou seja, o professor tem autonomia de escolher quais os métodos que ele vai utilizar para alfabetizar o aluno. Porém, ela deixa um ponto claro aqui, que é a respeito da visão do adulto. O adulto acha que a criança vai aprender da mesma forma que ele aprendeu, né? O adulto professor acha, ele tem uma visão de alfabetização. Só que tem que ver que cada criança aprende de uma forma. Nem todos vão aprender da mesma forma, então o professor precisa acompanhar esse processo. Conclui, após dar ênfase em cada assunto citado acima, que o novo método não resolve o problema, mas sim que é preciso reanalisar as práticas de introdução da língua escrita, tratando de ver os pressupostos subjacentes a ela. Então, o que a Emília Ferreiro fala? Olha, pela pesquisa dela, foi levantado esses métodos. Pode ser que venham descobrir outros métodos, que não é uma receita pronta. Porém, o problema não é o método, o problema é a forma de você utilizar o método em suas aulas, tá? Como não é uma receita pronta, você tem que ir tentando, testando. Faço assim, vou alfabetizar no analítico. Não deu certo, para alguns deu, para outros não. Vou para o sintético, para uns deu, outros não. Então, por exemplo, eu vou alfabetizar pelo alfabético. Vou começar com as letras do alfabeto. Tem alguns alunos que vão se adaptar, tem alguns que não. Então eu pulo para o analítico, vou pegar pela palavra, né? Como exemplo, é citado, por exemplo, Paulo Freire, que ele alfabetizou uma turma de EJA, jovens e adultos, né? E ele utilizou pela palavra, então ele pulou para o analítico, tá? Ele começou pela palavra, que foi, como exemplo, a palavra tijolo, que tinha a ver com a realidade da turma que ele estava dando aula, tá? Ok? Então, mas cada professor utiliza o seu método, tudo bem? Vamos lá. Sendo assim, a criança não entra na escola sem nenhum conhecimento sobre o sistema de leitura e escrita. Então, assim, o que ela diz aqui, ó? A criança não entra na escola sem nenhum conhecimento sobre o sistema de leitura e escrita. A criança pode não estar alfabetizada, porque o infantil não é para alfabetizar mesmo, tá? A alfabetização é no primeiro ano do ensino fundamental. Mas ela quer dizer assim, que a criança ela pode vir letrada, o letramento, a função social da leitura e da escrita ela pode saber. Mesmo sem ser alfabetizada, a criança já tem o contato com a leitura da escrita. Ela não sabe ler e escrever, mas ela já tem esse contato. Diz ainda que é necessária uma imaginação pedagógica para dar às crianças oportunidades ricas e variadas de interagir com a linguagem escrita. Então, a partir do momento que a criança é motivada desde cedo a ter contato com gibis, com revistas, com livros, ela vai ter noção que aquilo vai ser necessário ela aprender para a vida dela, tá? Finaliza dizendo que é necessário entender que a aprendizagem da linguagem escrita é muito mais que a aprendizagem de um código de transcrição. É a construção de um sistema de representação. Então, ela deixa claro que a leitura escrita, a alfabetização, é um sistema de representação, assim como é um código de transcrição. Porém, não pode ficar só no código, só no desenho, né? Por exemplo, esse A é o desenho do A, é o formato do A, certo? Não pode ficar só nisso. Tem que entender que esse A tem um significado. É A de amor,
é A de avião, é A de abacaxi, certo? Então, a criança tem que transformar aí esse código de transcrição em uma representação, em um significado aí, tá? Por isso que eles pedem para quando o professor estiver alfabetizando, é alfabetização e letramento. Alfabetização é aprender a ler e escrever. Letramento é a função social da leitura da escrita. É a leitura de mundo. Para que eu vou usar isso na minha vida? Deu para entender? Então, vamos lá, continuando. E aqui tem as hipóteses silábicas, que a maioria dos professores que alfabetizam, eles utilizam a sondagem, a avaliação diagnóstica que nós chamamos, para saber qual hipótese silábica a criança está, eu preciso fazer uma sondagem, popularmente dita, conhecida também como avaliação diagnóstica. Então, eu faço a sondagem, dou uma folhinha lá para a criança, né? Ela escreve o nome, aí numera de 1 a 5, e eu vou ditando, e conforme eu vou ditando, eu vou pedir para ela ler a palavra. Dependendo da forma que ela escreveu e dependendo como ela leu a palavra, entra em uma dessas hipóteses silábicas. Então, a sondagem consiste nisso. Aí você escolhe um tema. Então, por exemplo, vou escolher animais. Tá, você escolheu animais. Daí você vai. Número 1, dita uma palavra, né? O nome de um animal que tenha 4 ou mais sílabas. Então, borboleta. Depois, no 2, uma palavra que seja trissílaba, de 3 sílabas. Então, cavalo. Depois, no 3, uma palavra que seja de 2 sílabas. Gato. Depois, no 4, uma palavra que seja de uma sílaba só, uma monossílaba. Cão. E depois, na 5ª, eu peço para escrever uma frase curta. Então, o cão late. Pronto, é isso. Aí mas é por vez, pedir para ela ler por vez, é feito por aluno, não é a sala inteira tudo junto, né? Então tem um jeitinho certo de fazer. Enfim, depois que for feita a sondagem, daí entra aqui nas hipóteses silábicas. Aí através da sondagem eu verifico se o aluno é PS, pré-silábico, significa que ele ainda não sabe nada, né? As garatujas entram aí. Se ele é silábico, silábico é dividido em 2 partes, SSV, SCV. SSV, silábico sem valor. SCV, silábico com valor, tá? O SA, que é o silábico alfabético, e o A alfabético, tá? São 4 as hipóteses silábicas no livro da Emília Ferreira. Porém, tem alguns livros que apontam que são 5. Se for considerado separado, SSV e SCV, são 5, mas a Emília Ferreira fala que são 4, porém o silábico é dividido em 2, por isso que fica 5, tá? Assim, vocês aprenderam isso na faculdade em algum momento. Aqui nós estamos dando uma resumida no assunto, mas seria interessante quem não tem contato com a alfabetização, quem não sabe sobre métodos de alfabetização, quem não sabe sobre hipóteses silábicas, seria interessante vocês estudarem um pouco mais a esse respeito, tá bom? Aqui a gente relembra, mas seria interessante vocês irem a fundo aí, principalmente aqueles professores que alfabetizam ou que vão alfabetizar, né? Mesmo que você não pegue uma turma de 1º, 2º ano que é alfabetização, 3º ano, mas existem muitos alunos de 4º, 5º ano, por exemplo, que não estão alfabetizados. Então não pense assim, eu não vou pegar os primeiros anos do ciclo de alfabetização porque eu não sei e não quero alfabetizar. Mas não se esqueçam que tem alunos no 4º, 5º ano que não estão alfabetizados. Você vai ter que alfabetizar de qualquer forma, ok? Então vamos lá. É importante para todos, é isso que eu quero dizer, tá? Então, PS pré-silábico, o S significa silábico, SA silábico alfabético e alfabético. Às vezes na prova de concurso vem por extenso a palavra e às vezes vem a sigla somente. Então vocês precisam saber o significado das siglas para responder as questões. Por isso que eu foco isso. Vamos lá, continuando. Então aqui o foco
da Emília Ferreiro, desses 2 livros aí, que falam a respeito de alfabetização. Então, vamos ver os focos. Primeiro foco, vou deixar aqui para relembrar. Primeiro foco é alfabetização e letramento. Tem que alfabetizar letrando. Muitas crianças vêm letradas e não vêm alfabetizadas, e a alfabetização começa no primeiro ano do ensino fundamental. Ponto. O segundo foco é, além de um código de transcrição, ou seja, do desenho da letra, precisa ter um significado, que é o sistema de representação daquilo, tá? Então não adianta saber o desenho do A sem saber o significado do A, que o A dá para ser transformado em avião. Ponto. Depois, o outro foco é a respeito dos métodos de alfabetização. Então, são 3 conforme ela. Então, o método analítico, sintético e o misto, que também é falado fônico versus global, tá? Então, o sintético é alfabeto, né? O alfabético, silábico e fonético. Depois, o analítico, vocês têm palavração, sentenciação e texto. E o que mistura tudo. Não tem uma receita pronta, cada professor utiliza o que quer para ensinar seus alunos de várias formas, ok? Hipóteses silábicas, são 4 hipóteses silábicas, PS pré-silábico, S é o silábico, porém ele é dividido em 2, SSV, silábico sem valor, SCV, silábico com valor, SA, silábico alfabético e o A alfabético, tá? Então o foco da autora é esse, e normalmente é isso que cai nas provas de concurso sobre essa parte da Emília Ferreira. Então fiquem atentos, façam os simulados solicitados e depois, mais para frente, nós vamos ter várias questões aí, nós vamos ter uma apostila só de treino de questões para esse concurso da Prefeitura de São Paulo. Não adianta só a teoria. Aqui eu ajudo vocês fazem curso preparatório para concurso público presencial em AD. Porém, não adianta só a teoria, mas é obrigado dar a teoria primeiro, conforme a bibliografia do concurso FGV. Mas, para passar bem classificado, não basta a teoria. Tem que saber o conceito, sim, mas é a prática, como responder essas questões do concurso público. É isso que nós vamos treinar bastante. Depois vocês têm outras autoras, né? Que é a Cecília Goulart, a Cláudia Maria Mendes Gontijo e a Norma Sandra Ferreira. Então a gente fala pelos sobrenomes, tá? Goulart, Gontijo, Ferreira. Lembrando que nos próprios enunciados das questões do concurso já vem os nomes dos autores. Quando vocês estudam autores, o que vocês têm que focar é o quê? No pensamento do autor, no contexto geral, o que o concurso pede, tá? Então, sobre a alfabetização, independente dos autores, senão vocês ficam presos nos autores. Tem que saber o pensamento? Tem, mas vocês não podem ficar presos em nome de autores, sim no contexto do que a prefeitura quer. Ok? Então, já foi falado um pouquinho sobre alfabetização, ainda tem mais, tá? Aqui nessa parte, continua falando sobre alfabetização com o processo discursivo. 30 anos, criança na fase inicial da escrita. Eu vou explicar por que elas colocam na capa do livro 30 anos, tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Vamos lá. Alfabetização como processo discursivo, 30 anos, de a criança na fase inicial da escrita. Ao lançar um olhar para as condições e possibilidades de ensinar a ler e escrever, surgiu uma questão fundamental. Ao conhecer e observar os modos das crianças se relacionarem com a escrita no contexto da sociedade letrada, o que fazer em sala de aula? Então aí começa-se novamente o foco. Alfabetizar letrando, tá? Então quando fala contexto da sociedade letrada, ok? O que fazer em sala de aula? É decorrente dessa, como esse fazer pedagógico, palavras, gestos, recursos, poderia formar e transformar os modos de apropriação da forma escrita de linguagem pelas crianças, os modos delas se constituírem leitoras e escritoras, ampliando e mobilizando seus modos de participação na cultura, na história. Vejam. Então aqui é dizer assim, ó. Quando você alfabetiza a criança, não para só aí, é um processo.
Então, você não pode falar alfabetizou e não dar continuidade naquilo, tá? Só o fato dela aprender a ler e escrever palavras ou frases não significa que não tenha continuação. Quando acontece esse processo, tem que dar continuidade. Frases, textos curtos, vão aumentando o tamanho dos textos, por quê? Não é só alfabetização, o processo é alfabetizar, produzir texto, interpretar textos, então vai indo, é um processo. Então, não para na alfabetização, é isso que elas querem dizer, não para. Por quê? Querem que tornem crianças leitoras e escritoras, certo? Tanto é que a Adélia Lerner vai falar sobre isso, tá bom? Então, por isso que eu falo, estudar os autores é um quebra-cabeça, porque um vai complementando a ideia do outro. Não é uma coisa separada, eu estudo esse autor e aquele não tem nada a ver. Não, é um quebra-cabeça. Todos vão ter uma linha de raciocínio que a Prefeitura de São Paulo quer, tá? Então, aqui é falado a respeito disso, como vários autores vão encaixar aqui. Vamos lá. A discussão dos aspectos linguísticos e os métodos de alfabetização marcam as reflexões da época. Vejam, a Emília Ferreira com a Ana Teberoski já falaram sobre os métodos de alfabetização. Aqui vai ser falado novamente? Não, eles vão citar. Então, métodos marcam as reflexões. É o professor refletir quais os métodos de alfabetização que existem, que já foi falado em outras autoras, né? E quais eu posso utilizar conforme a realidade da minha sala de aula. As novas abordagens propunham o trabalho com textos espontâneos e com gêneros textuais, além da oralidade. Então, vejam, é além da alfabetização, deu para ver? O foco é a alfabetização, mas aqui vai além da alfabetização. Vamos lá, foi alfabetizado, aí eu entro em textos espontâneos, textos das crianças, curtos. Começo a inserir os gêneros textuais, contos, fábulas, poemas, receitas, são gêneros textuais, tá? Por isso que ela fala, não para na alfabetização, olha quanta coisa tem para trabalhar ainda. Além da oralidade, por quê? A criança foi alfabetizada, isso não quer dizer que ela já tenha uma boa oralidade. Ela vai ler devagarzinho, gaguejando, conforme ela consegue. Então, tem que ser trabalhado também a questão de conseguir ler, né? Ter essa oralidade melhor. Então, trabalhar essa questão, tá? Então, ó, além da alfabetização, vai entrar... Alfabetizou? Vai entrar textos espontâneos, gêneros textuais, oralidade. As narrativas, a literatura infantil apontam para o papel das práticas culturais, da fruição e do prazer no processo de aprendizagem da leitura. Então, essa parte, as autoras vêm falando o quê? Que tem que ter, né? Deve ter um momento em que as crianças possam, depois de alfabetizadas, leem por prazer. Fruição significa prazer. Em outras palavras, eles falam leitura deleite, né? Que é o quê? As crianças lerem por prazer e não por obrigação. Você vai precisar ler isso porque eu vou perguntar aquilo para você. Ou você precisa ler isso porque eu vou cobrar alguma coisa de você. Não. Tem que ter momentos em que as crianças escolham os livros para ler por fruição, por prazer. É a hora da leitura, dela escolher o gênero que ela quer ler, escolher a história que ela quer. Isso é importante. Ok? Então, aqui é só algo a mais. As autoras vêm completando aí o que a Emília Ferreira e Ana Teberoski já falaram. Então, ela vem completando que alfabetizar não é, né? E quando fala dos 30 anos, que já há 30 anos vem se discutindo a respeito da criança na fase inicial da escrita, tá? Há 30 anos é estudado, é pesquisado qual a melhor forma de alfabetizar a criança e chegou-se a um conceito que não existe fórmula pronta, tá? Mas que o professor não pode, se passaram 30 anos e o professor ainda fica naquele método totalmente tradicional. Eles querem a forma construtivista de ensinar. Lembre-se disso, ok?
Bom, vamos lá. Outra autora aí, autoras, né? A Kaufmann aí, não é livro, é artigo. Elas escrevem um artigo, não publicaram o livro, mas ficou no artigo, tá? Como avaliar aprendizagens em leitura e escrita, um instrumento para o primeiro ciclo da escola primária. Então, por que eles falam primeiro ciclo, né? Porque é nos primeiros anos do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano, é que acontece a alfabetização. E o que ela vai falar vai de encontro com a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo tem um ciclo de alfabetização que o foco maior é a alfabetização, ok? Então, olha lá, como avaliar as aprendizagens em leitura e escrita? Ou seja, como que eu sei que o aluno aprendeu a ler e escrever? Como que eu avalio isso? Né? Então, lembra lá que foi falado a respeito da sondagem? Através da sondagem eu consigo ver a minha sala como aluno por aluno, eu consigo ver, e a minha sala como todo. Então eu consigo ver através da sondagem, avaliação diagnóstica. Essa sondagem eu consigo ver quantos alunos estão na hipótese pré-silábica, quantos estão na silábica, quantos estão na silábica alfabética, quantos já são alfabéticos. Eu consigo ver, tá? Então, a sondagem é para verificar até onde eu posso avançar ou retroceder ou parar naquele momento. O objetivo é elaborar instrumentos de avaliação de processos de aprendizagem de leitura e escrita na escola primária. Neste artigo, apresentamos uma proposta para o primeiro ciclo, que é o ciclo de alfabetização pela prefeitura. Ao concebermos a aprendizagem como um processo que ocorre ao longo de toda a escolaridade, sugerimos que a mesma prova seja aplicada no início e no final, com diferentes expectativas de conquistas. Todas as atividades envolvem tarefas de leitura e escrita que a criança realiza por si mesma. Vejam, qual é a ideia das autoras? Começo do ano, né? Começo do ano, que seja dada a mesma atividade, a mesma avaliação para verificar o progresso que eles tiveram. Tá vendo? Ó? Aí você dá uma avaliação no começo do primeiro ano e daí no final do primeiro ano e vai verificar a evolução deles. A mesma coisa no segundo, no começo e no final. A mesma coisa no terceiro ano, começo e no final. Assim você vai saber, né, através dessa avaliação, se os alunos aprenderam a ler e escrever, né, como eles estavam no começo, como eles estavam no final. Isso é uma proposta. A outra proposta é fazer por ciclo. Então, ou você faz pelos anos, né, primeiro, segundo e terceiro ano, né, e você também, além disso, você também pode fazer por ciclo. Então, você aplica no primeiro ciclo que começou a alfabetização a ser ensinada lá. E aplica no terceiro ciclo, que é onde finaliza a alfabetização dentro do ciclo. Okay? As duas propostas aí, né? São sugestões aí. Esse instrumento consta de folhas de avaliação para o aluno, o manual do professor que mostra em que condições a tarefa deve ser realizada, as orientações para a correção, as planilhas de coleta de dados, enfim, não é só dar uma atividade, né? Uma avaliação. Tem que ter uma preparação, tem que ter a folha preparada para isso, né? Da tarefa, orientações, como que o professor vai corrigir isso, como que ele vai avaliar isso, né? Como que ele vai colocar numa planilha a evolução dos alunos, um gráfico, como que ele vai usar, ele vai escolher também. Nos últimos anos, o ensino da leitura, da escrita e a reflexão sobre a língua nas escolas enfrentou sérias dificuldades no que se refere à avaliação das aprendizagens. Né? Então, a avaliação das aprendizagens é como que eu sei que o aluno aprendeu a ler e escrever. Isso se torna evidente de diferentes maneiras. Uma delas, que está bastante generalizada, apesar de conter uma contradição evidente, consiste em ensinar a ler e a escrever a partir de uma visão construtivista e depois aplicar avaliações tradicionais para verificar o que foi aprendido. Isso é um ponto crucial do pensamento dessas autoras. Vejam,
Exige-se que você ensine de forma construtivista. Dinâmica, recursos tecnológicos, não é? Dentro da realidade do aluno. Então, você ensina de forma construtivista. Por isso que ela fala que é uma contradição. Você ensina de forma construtivista, mas daí vem as avaliações, principalmente as avaliações externas prontas, que são tradicionais. Entendeu? Então, assim, você ensina de forma construtivista, mas eles vão fazer as avaliações de forma tradicional. Deu para entender? É algo contraditório, mas que existe na realidade, infelizmente, tá? É o caso, por exemplo, vamos pegar o exemplo de vocês no concurso público. Por mais que eu ensine vocês de forma dinâmica, não estou dizendo que minhas aulas são dinâmicas, tá? É concurso, é diferente de uma sala de aula. Aqui, concurso público é outra dinâmica, tá? Mas vamos supor, vocês aprendem para o concurso público, de forma construtivista, aí da dinâmica, bingo, mapas mentais, aquilo tudo, para a pessoa poder entender. Só que a cobrança não vai ser a prática de sala de aula de vocês. A cobrança será tradicional, é uma prova escrita. Deu para entender? Na prova escrita é tradicional. A cobrança é tradicional, deu para entender? Então, esse exemplo que eu estou dando é o pensamento da autora. Então, você explica, o professor trabalha de forma construtivista e depois vem essa avaliação de fora, né? Porque o professor pode fazer uma avaliação interna mais construtivista, mas daí as avaliações acabam sendo tradicionais, porque a maioria vem da Secretaria da Educação ou do próprio MEC para ser aplicado nos alunos. Tá? A perspectiva de ensino mencionada considera o processo de construção do conhecimento por parte dos alunos e as características do objeto a ser ensinado, concebido como as práticas sociais de leitura e escrita, acompanhadas na necessária reflexão e sistematização sobre a língua. Vejam, é importante que as práticas sociais de leitura e escrita estejam presentes. Ou seja, o letramento, em outras palavras. O aluno foi alfabetizado, aprendeu a ler e escrever, e agora? Onde que ele vai usar tudo isso? No mercado, na padaria, na rua dele, fazendo uma lista, escrevendo um bilhete, enfim. Essas práticas precisam serem colocadas em ação, né? O que ele aprendeu a ler e escrever, o que ele vai fazer? Então, fazer aquelas dinâmicas, né? Escrever a carta um para outro amiguinho, né? Pedir para eles fazerem uma lista, enfim, colocar em prática. Que aqui eles usam com a palavra ação didática. A ação didática se baseia na premissa de que se aprende a ler lendo e a escrever escrevendo. E que essa aprendizagem implica um longo processo que segue seu curso durante toda a escolaridade. Isso que a autora coloca, essa ação didática, está dizendo assim, que a criança aprende a ler lendo, escrever escrevendo. E não para no ciclo da alfabetização, isso vai além. Quanto mais ele ler, quanto mais ele escrever ao longo da escolarização, ele vai aprender mais. Deu para entender? Que não para na alfabetização. A vida toda dele, ele vai ler e vai escrever. Vai sempre estar lendo e escrevendo. Tem que treinar, tem que motivar, né? E essa aprendizagem implica ao longo do processo que segue. É certo que as alternativas de avaliação mais generalizadas não avaliam processos, mas estágios. São as provas tradicionais que verificam o quanto as crianças ignoram e que não nos oferecem a possibilidade de comparar esse dado com aquilo que sabem. São provas que medem geralmente saberes linguísticos desligados das práticas sociais de leitura e escrita. Vejam o pensamento, tá? Dos autores em geral, não é só delas, não. Você pode dar uma prova para um aluno? Pode. Você pode dar uma prova para um aluno de 1º ao 5º? Pode. Mas prova não pode ser o único método de avaliação. Um dos. Mas
que você dê uma prova. O problema não é você dar a prova. O problema é você formular essa prova de um jeito tradicional. Esse é o problema, tá? Você elaborar de uma forma tradicional. Tem que ser uma prova contextualizada, com vários gêneros textuais. Hoje, essas provas externas já estão assim. Apesar de ser considerada tradicional assim, a cobrança, não a cobrança é tradicional, não do jeito que a prova é feita. Por quê? Porque as provas hoje, elas são totalmente contextualizadas, com vários gêneros textuais. Então, eles colocam um conto, uma lenda, um poema, né, um texto jornalístico, eles colocam nessas provas. Então, assim, eles trabalham vários gêneros textuais ali, e os alunos entendem, né? Os alunos têm que procurar se aquilo é uma fábula, se aquilo é um poema, se aquilo é uma bula de remédio, é uma receita, enfim. Então, o que é falado aqui é, você pode até fazer uma prova para os seus alunos, porém não pode ser algo decoreba, memorizado, né? E sim criar uma possibilidade, ok? Então, tudo depende da forma como você elabora, lembrando que a contextualização é obrigatória hoje, tá? Quando eles falam do método aí tradicional, significa prova, nota, só pensa em nota e prova, nota. Medir o aluno e não acompanhar o processo dele. Por isso que não pode ser só uma prova, né? O que é isso? O que é aquilo? Não, é colocar um texto e através desse texto eu retiro o que eu preciso. Através desse texto eu retiro a gramática, eu retiro pontuação, acentuação. Então, através do texto, não coisas totalmente separadas, ok? Concebemos a aprendizagem como um processo. Então, a palavra-chave. A aprendizagem é um processo e não como uma sucessão de desvinculados. Então, palavra-chave, aprendizagem é um processo. É difícil avaliar um processo se em cada ano são apresentados problemas muito diferentes para resolver, situações que não são comparáveis nem permitem avaliar os avanços. O eixo da nossa proposta é avaliar as diferentes maneiras pelas quais as crianças vão abordando as mesmas situações de leitura e escrita e como vão utilizando determinadas estratégias para processar a informação, elaborar textos ano após ano, ao iniciar e finalizar cada curso escolar. Ou seja, a leitura e a escrita vai estar presente não só no ciclo de alfabetização, mas na vida inteira deles. Sabemos que a tarefa que nos espera não é fácil, ainda temos várias disciplinas pendentes. Em primeiro lugar, não terminamos de estabelecer o formato de avaliação do segundo ciclo. Estamos de acordo com a proposta de leitura e escrita, mas continuamos repensando e reelaborando as atividades propostas para avaliar a reflexão e a sistematização sobre a língua. Em segundo, ainda não conseguimos chegar a uma determinação de expectativas mínimas de conquista para todos os itens avaliados, que leve em consideração o ponto de partida de cada criança em cada ano. Nosso desejo é conseguir, por exemplo, algo equivalente ao que aplicamos para o conhecimento do sistema de escrita no início da escolaridade, que podemos sintetizar assim de uma maneira bem simplificada, tá? Então, voltando aí, focando no pensamento das autoras, fazer essa avaliação no começo e no fim, fazer a avaliação, uma sondagem no começo e no fim, para saber o processo, como foi encaminhado o processo. No começo ele estava assim e agora ele está assim, tá? É nesse sentido. Mais uma autora aí, Délia Lerner, muito famosa em concurso público, tá? Em vários. Ela escreve tanto do lado do português quanto do lado da matemática. Nesse caso aqui é o português, tá? Mas é conhecida. Vejam o livro dela, Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e Necessário. Deixa eu beber uma água aqui.
Veja, a Lerner, ela fala o seguinte, qual é o pensamento? Qual é o real? Todos os alunos da escola são leitores e escritores? Qual é o real? Todos são leitores e escritores? Eles sabem ler e escrever, eles sabem produzir um texto, eles sabem interpretar um texto? Qual é a realidade da nossa escola hoje? Esse é o real. Então, não, nem todos os alunos, a maioria não. Essa é a nossa realidade. É possível, eu estou ainda na capa do livro, tá? Para vocês fazerem a reflexão. É possível mudar essa realidade? Sim, é possível. Dá para mudar essa situação? Sim, dá para mudar. E é algo necessário para a vida deles. Deu para entender? Tem o real, o possível e o necessário. Temos a realidade, que nem todos são leitores e escritores. É possível mudar, fazer com que eles sejam leitores e escritores? Sim, algo necessário para a vida deles. Vamos lá. Aprender a ler e escrever na escola deve transcender a decodificação do código escrito, deve fazer sentido, estar vinculado à vida do sujeito. Deve possibilitar a sua inserção no meio cultural a qual pertence, tornando-o capaz de produzir e interpretar textos que fazem parte do seu entorno. Então, a parte da Adélia Lerner é além da alfabetização, tá? O que ela fala aqui é, não adianta só ser alfabetizado. Depois dessa fase, o aluno tem que produzir e interpretar texto. É outra fase já, tá? Então, o que é a ideia que ela defende? Formar uma comunidade escolar de leitores e escritores legítimos. Alunos que gostem de ler e que gostem de escrever e vejam que isso é necessário para a vida deles, ok? Então, isso tem que ser vinculado à vida deles e não só à sala de aula. Eles têm que entender que eles não escrevem e não leem só porque eles estão na sala de aula. Isso eles vão levar para a vida deles. Então, tem que torná-los capazes de produzir e interpretar textos. Ou seja, torná-los leitores e escritores. Para tal, é necessário deslocar a finalidade da alfabetização, da tecnicidade, para o seu uso social, desde o princípio. Então, desde o início, quando o professor vai alfabetizar, ele tem que alfabetizar letrando. Desde o início, o aluno tem que saber para que ele vai usar isso na vida dele. Porque depois que for alfabetizado, é uma continuidade que vai ser dado de interpretação, de produção de textos, tá? Então, o foco da autora é tornar os educandos leitores e escritores. Temos uma realidade, é possível mudar esse cenário e é necessário para eles, para a vida deles. O livro traz um enfoque sobre o trabalho na escola, as práticas de leitura e escrita, como aprender para estudar. As práticas de leitura e escrita têm o intuito de formar alunos, educandos, praticantes da cultura leitor e escritor. O foco geral dela é esse, e normalmente são respostas do concurso público. A leitura é um objeto de ensino e precisa que se transforme também num objeto de aprendizagem. Então, objeto de ensino, professor. Objeto de aprendizagem, aluno. O professor vai pegar o objeto de ensino, leitura, e vai transformar em objeto de aprendizagem para o aluno aprender, tá? Tanto a leitura quanto a escrita, tudo. O foco maior da Adélia Lerner não é, assim, ela fala da leitura e da escrita, mas o foco maior dela é na leitura, tá? Mas ela fala leitores e escritores, mas o foco maior é na leitura, tá? Para isso é necessário que ocorra um redirecionamento com um olhar nas questões presentes na escola, pois existem crenças sobre o aprender a ler e escrever, tais como crenças. A escolarização das práticas leitoras e escritoras trazem problemas.
Isso é coisas assim que ela levantou, não do pensamento dela, tá? Ainda existem professores com essas crenças. Os fins da escola ao ler e escrever são diferentes da leitura escrita fora dela. Não há uma função social real. A classificação dos conteúdos pode dividir o objeto de ensino. A organização institucional tem como meta a avaliação. Os direitos e deveres do professor e do aluno produz estratégias e conhecimentos devem ser dados na escola, enfim. Assim, coisas que foram levantadas. Então, não pode separar alfabetização e letramento. A alfabetização é a leitura escrita. Letramento é a função social da leitura da escrita, é a leitura de mundo. Para que eles vão usar isso na vida deles, tá? Mas o foco da autora é transformá-los em leitores e escritores. Transformar a leitura é um objeto de ensino, vai ser transformado em objeto de aprendizagem, ok? As práticas devem ser reais, né? A aprendizagem deve ser significativa. É necessário aliar os propósitos didáticos e os comunicativos do ler e escrever, né? Então, assim, por que eles leem, eles escrevem? Porque faz parte da comunicação, ok? Então, objetos didáticos com o comunicativo. Então, tem que fazer um vínculo, uma associação. Os meus propósitos didáticos, o que eu tenho que ensinar para eles, né? A forma como eu vou ensinar, e eles têm que entender que aquilo faz parte da comunicação deles. Então, ser leitores e escritores fazem parte de uma comunicação. Okay? E ela também fala que trabalhar com projetos também, projetos de produção textual ajudam bastante, tá? Então, esse é o foco aí da Délia Lerner. Vamos a mais uma autora. Thelma Reis, também conhecida em concurso público, o livro O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, tá? Aí o foco é a respeito da reflexão sobre a prática. É o professor parar e refletir sobre a sua própria prática. O jeito que você está ensinando, como você está ensinando, sua didática, suas estratégias, seu recurso, sua metodologia, estão indo de encontro com o objetivo que é seu aluno? Então, a reflexão sobre sua prática. A aula que eu preparei, deu certo, não deu certo, até que ponto deu certo, o que eu tenho que mudar, replanejar, enfim. A palavra-chave é reflexão. Aborda as reflexões sobre o processo de aprendizagem das crianças, discorrendo sobre seu trabalho como alfabetizadora na escola pública para extrair exemplos e apresentar soluções. Então, a Reis, além dela ser escritora, né, tese de mestrado e doutorado, ela teve na pele, ela participou, né, de um processo. Ela foi professora alfabetizadora em escola pública. Então, ela tem os dois olhares, né, fora e dentro, ok? Na sua visão, é possível criar um novo tipo de educador, capaz de mudar o rumo de suas ações, interpretar as respostas dadas pelos alunos e se corrigir. Não é corrigir os alunos, é se corrigir, sua prática. É nesse sentido. A autora faz apontamentos sobre diversas habilidades que um professor profissional precisa ter e desenvolver para alcançar eficácia na sua prática, né? Ser um bom professor. Olha lá a palavra-chave. As concepções construtivistas e a importância de valorizar as informações que os alunos já têm sobre os conteúdos. Então, fazer uma sondagem, valorizar os conhecimentos prévios deles a partir do levantamento do que eles já sabem para você seguir. Para depois, então, tratá-los de formas mais adequadas, ganham destaque sempre subsidiados por relatos de professores em atividade e também citações de obras dos pensadores que fundamentam as ideias. Foco. Enfatiza a importância da reflexão em cima da própria prática.
É o professor refletir sobre sua própria prática. O que está dando certo, o que não está dando, o que eu tenho que mudar. Os registros e relatos de cada professor são materiais importantíssimos para verificar em que ponto os processos de ensino e aprendizagem estão. Então, a Raiz, ela fala, professora, registre, faça o seu próprio relato. O que deu certo na sua aula, o que não deu certo para você modificar na próxima. Comparar nossos relatos com as teorias ajuda a relacionar quais ações nossas vão de encontro à pedagogia que tanto pregamos, né? Porque às vezes o professor fala assim, não, eu mudei, eu vou mudar, minhas aulas não são as mesmas. Da boca para fora, porque na prática é a mesma coisa, não é esse o pensamento, né? A ideia é mudar, ter mudanças mesmo, concepções construtivistas. E quais práticas é interessante se aprofundar para encontrar resultados melhores? E daí a Raiz fala, tá. Essa parte eu já falei, né? A mesma, reflexões sobre o processo. Aqui, outra palavra-chave. O aluno é protagonista, é agente ativo. Tudo palavra-chave, hein, gente? Ó, o aluno é protagonista, é agente ativo no processo de construção de conhecimento. Concepção deve ser construtivista. O professor não é transmissor de saber, ele é um mediador. O professor vai organizar situações de aprendizagem, palavra-chave. O professor vai fazer intervenções pedagógicas, palavra-chave. Vai auxiliar os alunos em suas próprias construções, seus conhecimentos, mecanismos envolvidos nessa construção, além das questões relacionadas à didática do objeto a ser ensinado e aprendido. Tá? Então vejam que só nesse trecho aí, tudo palavra-chave. Então, reflexão sobre a prática, protagonista, agente ativo, construção do próprio conhecimento, concepção construtivista, professor não é transmissor de saber, professor é mediador, tá? O aluno que vai construir o próprio conhecimento, o professor vai proporcionar situações de aprendizagem, tá? Para que os alunos construam. A atuação do professor torna-se necessária para que os alunos avancem, aprendam, se desenvolvam. Aqui tá errado, né? Tá faltando um Mzinho aqui. Desenvolvam. Concordância aí, né? Desenvolvam suas competências em situações didáticas planejadas, com objetivos previamente definidos, em tarefas que propõem, palavra-chave, desafios. Alunos adoram serem desafiados, com organização das formas de trabalho, previsão do tempo a ser utilizado e intervenções pedagógicas consistentes. Resumindo essa parte, quando o professor vai planejar, é necessário que ele veja toda essa questão, tempo, espaço, atividade, recurso que ele vai utilizar, qual a estratégia, tá? É nesse sentido, ok? Só um minutinho, gente. Continuando aí, Isabel Solé, com o livro Estratégias de Leitura, né? O foco será a leitura. Compreender antes da leitura, né? O foco é o capítulo 5, eles não focam em todo o livro, é o capítulo 5 para compreender antes da leitura. O objetivo é buscar a formação de um leitor ativo, palavra-chave, leitor ativo, que sabe o que lê, por que lê e que assume sua responsabilidade ante a leitura, tá? Então, assim, não é um aluno só alfabetizado, é além, né? Ele tem que saber ler, interpretar, entender o que leu, né? Não é só ler por ler. Eu li, palavra por palavra, não. É entender o significado do que ele leu. O papel do professor é muito importante na formação de leitores competentes. Então, conforme a Solé, o que são leitores competentes? São aqueles que sabem ler, porque está lendo, entender
entender o que leu, interpretar o que leu. Isso é um leitor competente. O ensino das estratégias de leitura ajuda o estudante a aplicar seu conhecimento prévio, a realizar inferências para interpretar o texto e a identificar, só um minutinho, gente, e identificar e esclarecer o que não entende, tá? Então vamos supor, tô fazendo a leitura de um texto, tem uma palavra que eu não entendi, eu tenho que saber o significado dela para concluir, né, o texto que eu li, ok? Então, não é simplesmente ler por ler, é entender o que leu, interpretar o que leu. Esse é o foco da autora, tá? E na escola, fala que o papel do professor é importante para que isso aconteça. Formar esses leitores competentes é um dos papéis importantes do professor. As estratégias destacadas por Solé, utilizadas durante a leitura: ler, resumir, solicitar esclarecimento a respeito do texto e prever, tá? Então não é só ler por ler. É necessário destacar que não há uma ordem definida de uso dessas ações, pois elas podem sofrer variações conforme o interesse do leitor e o texto. Você pode ler quantas vezes você quiser, né? Para entender o texto como um todo. Então, o capítulo 5 da Solé traz para compreender antes da leitura. Apresentam-se aqui 6 passos importantes para a compreensão, que devem ser seguidos antes da leitura propriamente dita. Ideias, né? Sugeridas pela autora. Algumas ideias que o professor tem sobre a leitura. Ler é muito mais do que possuir um rico cabedal de estratégias e técnicas. Ler é um instrumento de aprendizagem, informação e deleite. A leitura não deve ser considerada uma atividade competitiva. No sentido assim, que às vezes tem professor que fala, você terminou de ler, o outro continua, né? E daí fica quem leu melhor, não é essa a ideia. Quem não sente prazer pela leitura não conseguirá transmiti-lo aos demais. Então, se o professor não gosta de ler, ele não vai passar isso para os alunos. A leitura para as crianças deve ser uma finalidade que elas possam compreender e partilhar. Complexidade da leitura e a capacidade que as crianças têm para enfrentá-la. Então, assim, é um grande desafio o aluno gostar realmente de ler, não só gostar, mas interpretar aquilo que está lendo, né? É muito mais. O foco aqui não é a produção, é a interpretação. Motivação para a leitura. Toda atividade deve ter como ponto de partida a motivação das crianças. Devem ser significativas, motivantes, e a criança deve se sentir capaz de fazê-la, né? Vai, tenta de novo, lê, o que você entendeu, motivar, né? Então, palavras-chave aí significativas, motivantes ou motivadoras. Objetos da leitura. Os objetos dos leitores ou propósitos com relação a um texto podem ser muito variados, de acordo com as situações e momentos. Vamos destacar alguns dos objetivos da leitura que podem e devem ser trabalhados em sala de aula. Então, qual o objetivo ou os objetivos de ler na escola, na sala de aula? Olha lá. Ler para obter uma informação precisa, ler para seguir instruções, ler para obter uma informação de caráter geral, ler para aprender, ler para revisar um escrito próprio. Então, assim, eles produziram, eles vão ler a própria escrita que eles fizeram. Ler por prazer, ler para comunicar um texto a um auditório, ler para praticar a leitura em voz alta e ler para verificar o que se compreendeu. Então, várias formas aí de ter um objetivo para a leitura. Então, por exemplo, hoje nós vamos ler porque o meu objetivo é ensiná-los a leitura. Hoje nós vamos ler porque hoje vocês vão escolher uma leitura por prazer, o que vocês quiserem. Hoje nós vamos ler para verificar interpretação de texto. Então, tem várias sugestões, e não só ler por ler. É isso que a autora está falando.
ok? Revisão e atualização do conhecimento prévio. Para compreender o que está lendo, é preciso ter conhecimento sobre o assunto, né? Então, tem que ter textos selecionados de encontro com a realidade deles. Mas algumas coisas podem ser feitas para ajudar as crianças a utilizar o conhecimento prévio que têm sobre o assunto, como dar alguma explicação geral sobre o que está sendo lido, né? Então, antes de deles começarem a leitura, você explanar sobre o assunto. Olha, gente, esse texto que vocês vão ler agora fala sobre o bullying, né? Um contexto, né? As violências, né? Que são consideradas bullying e tal. Aí eles vão ler. Então, você dá uma explanação antes deles iniciarem, pode ajudar os alunos também. Ajudar os alunos a prestar atenção a determinados aspectos do texto que podem ativar seu conhecimento prévio ou apresentar um tema que não conheciam. Então, pode ser que tenha uma palavra, um assunto que eles não sabiam, passam a saber, né? Muitas coisas ali já faz parte do conhecimento prévio que eles já sabiam, né? Então, tem que tudo ser apurado. Estabelecimento de previsões sobre o texto. É importante ajudar as crianças a utilizar simultaneamente diversos indicadores. Então, a partir do momento que está fazendo a leitura de um livro, por exemplo, não é só a história do livro, mas outras coisas vão ser trabalhadas, como o título da história ou o nome do livro, ilustrações, né, os desenhos, quem fez os desenhos do livro, né, de qual escritor ou quem ilustrou, o que pode conhecer sobre o autor, sobre o cenário, sobre personagens, sobre ilustrações, para a compreensão do texto como um todo. Então, não é só ler o livro, mas é o conjunto do livro, tá? Formulação e perguntas sobre ele. Requerer perguntas sobre o texto é uma estratégia que pode utilizar para ajudar na compreensão de narrações, ensinando as crianças para as quais elas são lidas a centrar sua atenção nas questões fundamentais, né? Então, que elas entendam como um todo. E não assim, ela acabou de ler, professor, você faz algum questionamento para a sala e ela pede, deixa eu ler de novo que eu não entendi. Né? Nesse sentido, ok? Então, quando ela lê, ela tem que entender onde aconteceu a história, quem foram os personagens da história e o livro como um todo, tá bom? Então, esse daí foi o foco da Isabel Solé, tá? O foco é leitura, formar leitores competentes. Então, vai de encontro aí, pode ver o quebra-cabeça que eu tô falando para vocês, está se montando. O que a Isabel Solé está falando vai de encontro também com a Adélia Lerner, tá? Aqui ela foca na leitura. A Adélia Lerner já fala leitores e escritores, e aqui ela foca nos leitores. Mas é tudo um quebra-cabeça. Ninguém sai do pensamento, tá vendo? Vamos lá, mais um autor. Dawes, Joachim Dawes e Bernard, eu não sei pronunciar corretamente esse nome. Mas enfim, gêneros orais e escritos na escola. Capítulo 3 apenas, tá, gente? Então, assim, o livro é bem extenso, eles só pedem o capítulo 3, que fala sobre gêneros escolares, das práticas da linguagem, aos objetos de ensino, tá? Então, é só nessas páginas aí que estão no capítulo 3, ok? Bom, vamos lá. Quando nós falamos de gêneros... Gente, minha garganta tá muito ruim. Quando nós falamos de gêneros, a prefeitura, o currículo, o BNCC e tudo, né? Autores, pede para ser trabalhados gêneros nas escolas. Eles precisam entender o que são tipos de texto, o que são gêneros, né? Nós, professores, temos que entender para ensinar nossos alunos. Então, quando nós falamos assim, ó, tipos de texto, não pode confundir com gênero. Tipos de texto. Nós temos o tipo narrativo, narrar uma história real imaginária. Nós temos o tipo descritivo, descrever algo ou alguma pessoa.
E temos o tipo dissertativo, que é aquele pedido para concurso público, que quase não é trabalhado nas escolas, mas deveria, porque o Enem e vestibular é dissertativo também. Tá? Então, tipos de textos tem esses daí, são os principais. E quando nós falamos de gêneros textuais, estão dentro deles. Então, por exemplo, gêneros textuais dentro do narrativo. Temos fábula, temos contos, temos poemas, né? Descritivo, temos bula de remédio, receita. O dissertativo, redação, né? Para concurso, enfim. Mas vamos lá, a gente vai ver os que são mais trabalhados na escola. A ideia desse artigo de que o gênero é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares, mais particularmente no domínio do ensino da produção de textos orais e escritos. Então, assim, tudo vai depender de cada situação, de cada ambiente, utilizar um gênero. Se eu quero falar sobre um bolo, por exemplo, posso trabalhar o gênero receita. Posso ensiná-los carta, bilhete. Tem vários gêneros para serem praticados. Eles vão dar alguns exemplos aqui. As práticas sociais se dão nas relações que os sujeitos estabelecem entre si, relações sociais, diferentes formas, sendo a linguagem uma delas. As diferentes expressões orais e escritas, suas formas, estilos, funções, emergem das práticas sociais e se materializam em diferentes tipos de textos, ou em palavras mais técnicas, gêneros linguísticos. É na escola que as expressões linguísticas usadas nas práticas sociais são apropriadas pelas crianças. Esse processo de apropriações ocorre através de diferentes gêneros linguísticos. Então, vejam, tudo vai depender do ambiente que ele está e qual a forma de comunicação. Se ela quer... Hoje nós temos, né, o WhatsApp, que é mais fácil, mandar um e-mail. Mas antes, por exemplo, não tinha, era carta. As cartas eram muito utilizadas, que era um meio grandioso de comunicação, ainda mais distantes, né, dos municípios, estados, regiões, até mesmo países, eram as cartas. Depois que vieram toda essa tecnologia, né, hoje é mais fácil, manda o WhatsApp para a pessoa, manda o e-mail para a pessoa e ela recebe de qualquer lugar. Então, muitas inovações nós tivemos, mas eles têm que saber que existem. Eles podem não praticar, podem não usar todos, mas eles têm que saber que existem vários tipos, né? Os que sempre tiveram, os novos dessa nova geração, enfim. Vamos lá. Ao ser transposto ao ambiente escolar, o gênero é além meio de comunicação, objeto de ensino-aprendizagem, transformando-se, portanto, em gênero escolar. Então, o gênero, ele é um tipo de comunicação e na escola será utilizado muito, porém, eles devem entender que não é só dentro da escola que eles vão usar, é para a vida deles, ok? Contrapondo-se a essas correntes que geram práticas limitadoras de ensino-aprendizagem, o autor defende que os gêneros são objeto e instrumento de trabalho para o desenvolvimento da linguagem. Então, já deu para perceber que os autores vão defender trabalhar gêneros textuais nas escolas. Ponto. Tá? E como trabalhar esses gêneros nas escolas? Então, assim, vamos focar no que os autores, porque senão é muita coisa, né, para vocês também. Então, é assim, ó, 2 pontos aí dos autores, tá? 2 focos dos autores. O que é para ser trabalhado? O que é para ser trabalhado? Gêneros textuais. Uma das formas de trabalhar os gêneros textuais, sequências didáticas, tá? Então, gêneros textuais, palavra-chave, sequências didáticas, palavra-chave, tá? O que são? Depois eu vou falar aqui, não vou pular, senão vou pular as etapas.
O autor propõe 3 princípios orientadores na elaboração desses modelos. Legitimidade, que consiste em analisar os conhecimentos produzidos pelos especialistas sobre os gêneros. Pertinência, refere-se às capacidades dos alunos, às finalidades e aos objetivos da escola, aos processos de ensino-aprendizagem. Solidarização, tornando coerentes os saberes em função dos objetivos visados. Então, assim, tudo que você vai elaborar tem que ter legitimidade, tem que ter pertinência, tem que ter solidarização, tá? Os princípios que norteiam o que vocês vão estudar, o que eles vão estudar. Mas o foco dos autores é trabalhar gêneros textuais nas escolas, mostrar os tipos, né? Todos os gêneros que nós temos, tá? Que não acaba por ali, mas muitos vão ser usados na escola, outros fora da escola. E é possível elaborar sequências didáticas, né? Atividades fáceis, médias, difíceis e vai mudando os gêneros textuais. Vamos aqui, ó, os exemplos dos gêneros, ó. Planejar uma exposição oral, organizar uma entrevista, participar de um debate, apresentar uma receita ou instrução a um grupo, posicionar-se em uma assembleia de classe ou debate, são exemplos de gêneros orais, tá? Vamos lá. Exemplos de gêneros orais, que você vai usar a fala, né? A fala. Então, você pedir para o aluno uma exposição, um seminário, uma entrevista, um debate, apresentar uma receita, não escrever uma receita, apresentar. São exemplos de gêneros orais, que eles vão utilizar a fala, ok? E isso tudo pode ser feito em sala de aula. Aqueles que, embora apresentados oralmente, dependam da escrita para existir. Então, tem gêneros orais que depende de ter a escrita antes da fala. Por exemplo, aqui, vou dar um exemplo simples aqui. Eu, professora Fernanda, primeiro eu tenho que escrever, montar os slides, é uma escrita, para depois expor para vocês oralmente na gravação. Tá? Então, primeiro eu utilizei o quê? O gênero escrito, para depois apresentá-lo oralmente, tá? Mas vamos lá, na sala de aula. Aqueles que, embora apresentados oralmente, dependam da escrita para existir. Por exemplo, peças de teatro, antes de apresentação, tem que ter a escrita da peça. Palestras, exposições e seminários, peças de argumentação em júri simulado, entrevistas, reportagens de TV simuladas, contação de histórias de tradição oral, sarau de poemas. Então, aqui são vários exemplos. Eles não falam assim que tem que trabalhar todos, tá, professor? Professores, meninos e meninas, pimpolhas e pimpolhas. Eles não falam assim, ó, precisa ser trabalhado todos em sala de aula. Não, eles falam é necessário trabalhar tanto gêneros escritos, textuais, como gêneros orais. E dão exemplos, daí o professor vê o que ele quer trabalhar, ok? Estes são exemplos de gêneros textuais que mais fazem parte do nosso dia a dia. Vamos lá. Romance, conto, crônica, poema, ensaio, biografia, diário, notícia, artigo de opinião, resenha, e-mail, verbete de dicionário, manifesto, bilhete. Aqui está falando não para só alunos, está falando de uma forma geral e nem todos vão se adaptar de 1º ao 5º ano. Mas você vai escolher o que se adapta à necessidade e realidade da sua sala. Eu vou trabalhar conto com a minha sala, o poema eu vou trabalhar, o diário, a notícia, o dicionário, um bilhete, biografia eu acho que eu não vou, romance eu não vou, artigo de opinião eu não vou. É você, professores, são vocês que decidem, tá? O que os autores estão falando assim, deve ser trabalhado gêneros textuais e gêneros orais, tá? Finalizando, os autores apontam de forma clara que uma sequência didática tem por finalidade
ajudar o aluno a dominar melhor um gênero, permitindo assim escrever ou falar de maneira mais adequada numa dada situação de comunicação, tá? Então esse aí é o foco. Então vamos às palavras-chave aí, novamente, dos autores, ok? Então vai, palavra-chave: gêneros orais e escritos. Gêneros orais e escritos. Escritos são os textuais, é a mesma coisa, tá? Aí, os exemplos aí, cada um com o seu, mas estou falando as palavras-chave aí. E a palavra gêneros textuais, né? Palavra-chave já falei. E as palavras sequência didática, tá bom? Esse é o foco do autor. Vamos para o próximo. Gente, PDF, só lembrando aí, quem não está acompanhando o grupo do curso, tá? O grupo do curso, os PDFs de tudo que eu estou gravando se encontram nos grupos do WhatsApp do concurso, do curso, tá? Então, tá lá. Ó, ela gravou, cadê o PDF dessa gravação? Tá lá, tá bom? Está lá. Mais uma autora. Ai, são duas autoras aí. A Maria da Graça Costa Val e a Gleides Rocha. A Gleides Rocha é mais conhecida, mas enfim. Esse é o livro Reflexões sobre Práticas Escolares de Produção de Texto. O sujeito autor. Então, Reflexões sobre Práticas Escolares de Produção de Texto. Vejam, tudo relacionado ao português. Uma puxa para alfabetização, outro puxa para leitura e escrita, a outra puxa para mais leitura, outro puxa para interpretação de texto, essa vai falar de produção, tá vendo? Tudo liga ao outro. No mapa mental vocês vão entender que é um quebra-cabeça. Todos vão de encontro com o que a prefeitura quer. Vamos lá. Refletem sobre o processo de apropriação de habilidades textuais discursivas pelo aprendiz do ensino fundamental, especialmente nos primeiros anos de escolarização, vendo o aluno como sujeito que elabora seu conhecimento de diferentes gêneros de texto escritos a partir da interação com esses textos. Então, assim, o aluno começar a produzir textos, tá? Por isso que fala assim, ó, no livro, sujeito, autor. Pode ver, ó. Reflexões sobre práticas escolares de produção de texto, o sujeito, autor. Por quê? O aluno será o sujeito principal da construção do seu próprio conhecimento. Ele é o sujeito principal, o sujeito ativo, sujeito protagonista é ele. E ele, ao mesmo tempo, será o autor da história. Por quê? Porque ele vai produzir seu próprio texto, então ele vai ser o autor. Por isso que ela fala sujeito-autor, tá? Vamos lá. O reconhecimento da diversidade de experiências culturais dos alunos e da singularidade de suas trajetórias de aprendizagem, que buscam compreender as representações e hipóteses sobre texto escrito que os aprendizes reelaboram as particularidades e convergências de seus percursos. A concepção de linguagem como atividade discursiva, então a produção de texto, eles produzirem os seus próprios textos, serão chamadas de atividade discursiva, trabalho e objeto do trabalho de sujeitos concretos é outro pressuposto compartilhado por estes estudos. Então, assim, quanto mais o aluno ler, quanto mais o aluno tem contato com livros, com leitura, né? E quanto mais ele vai produzindo muito mais. Por quê? Ele vai pegando o vocabulário, vai se adaptando, vai adquirindo um vocabulário que ele não conhecia. E daí é questão de prática. Cada vez mais que ele produzir, mais ele vai melhorar o vocabulário dele. Ele vai cada vez mais, né, com a prática,
diminuir erros ortográficos, erros de concordância, de coesão, de coerência. Exemplo, vou fazer uma associação. Vocês estão estudando para um concurso público da Prefeitura de São Paulo, que vão exigir que vocês façam uma redação. É uma produção de texto. Vocês serão sujeito autores. Vocês é que vão montar a redação. E daí, quanto mais vocês treinarem antes, tipo redações, dissertações, vocês vão ter mais facilidade para escrever corretamente no dia. É nesse sentido, tá? E é isso que as autoras falam. O aluno é o sujeito autor, ele vai produzir os seus textos, ok? Certo? Então aqui é curtinho mesmo, gente. É falar sobre a importância do aluno, sujeito autor, produzir textos. Quanto mais ele produzir, mais ele vai melhorar, mais ele vai gostar. Cada produção, né, melhora em relação à anterior e assim por diante. Vamos lá. Deixa eu ver se esse é o último. O último autor aí, o Pocente, Círio Pocente. Por que ensinar gramática na escola? Por que não ensinar gramática na escola? Ou seja, tá instigando, o livro dele instiga, né? Para você pensar, para o professor pensar. Você ensina ou não ensina gramática na escola? É necessário ou não é necessário ensinar gramática na escola? Tá? Então, assim, antes de começar a leitura aqui. O pensamento do autor você ensina gramática, porém, é a forma de você ensinar que não pode ser separada do contexto. Então, vamos supor assim, você ensinar a parte gramatical, as classes gramaticais, por exemplo, você ensinar substantivo, adjetivo, advérbio, conjunção, preposição, verbo, desconectado de outras coisas do português. É isso que ele fala que não é o certo, não é o ideal. É você contextualizar. Então, você dá um texto, através desse texto você tira a parte gramatical. Deu para entender? Então, não é assim, exercícios retirados de qualquer livro só para eles treinarem. Entendeu? Não é nesse sentido, é tudo de forma contextualizada. Então, o que ele critica não é para ensinar gramática. O autor sabe que é obrigado a ensinar gramática. A gramática está no currículo da Prefeitura de São Paulo, a gramática está na BNCC, mas a forma como você vai abordar essa gramática. Esse é o ponto-chave aí. Vamos lá. O objetivo da escola é ensinar o português padrão. Gente, o português tem muitas áreas. Português, daí tem texto, interpretação, produção, tem a parte literária, tem a parte de ortografia, escrita correta das palavras, tem a parte gramatical, as classes gramaticais, né? Tem acentuação, tem um monte de coisa no português. Mas é necessário na escola ensinar o português padrão. Mas até que ponto é necessário algumas coisas e outras não? Então o professor tem que ter esse senso de saber o que é importante e a forma como abordar aquele assunto. Ou, talvez mais exatamente, de criar condições para que ele seja aprendido. Em que consistiria o domínio de português padrão? Espera um pouquinho, gente. Ai, parou. A garganta não tá mais acompanhando. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que a gente já faz. Eu tô com uma garrafinha de água aqui do lado, que não tá sendo suficiente. Espera um pouquinho. Vamos lá. Retomando. Em que consistiria o domínio de português padrão?
Do ponto de vista da escola, trata-se em especial, embora não só, da aquisição de determinado grau de domínio da escrita e da leitura. É evidentemente difícil fixar os limites mínimos satisfatórios que os alunos deveriam poder atingir. O livro é dividido em duas partes. A primeira foca em princípios que faz com que o ensino da língua materna fosse bem sucedido, ou seja, língua portuguesa. A segunda trará conceitos de gramáticas relevantes para uma proposta de ensino. Então vamos lá. O foco do autor é: preciso ensinar a língua portuguesa padrão para os meus alunos, que é a língua materna deles. Onde eu entro com a parte gramatical. Claro, depois que eles forem alfabetizados, tudo. Porque na fase de alfabetização, não posso cobrar erros ortográficos dos meus alunos, hein? O aluno está sendo alfabetizado, eu quero cobrar dele que a palavra tem um R no meio, que tem o NH, os dígrafos NH, CH, RR, SS, né? Essas coisas eu não cobro na fase de alfabetização, vai entrar depois essas partes de ortografia, né? Bom, aqui o princípio deles é dois. Um é ensinar a língua portuguesa padrão e incluir nessa língua padrão a parte da gramática necessária, tá? Mas eu não posso ensinar gramática separado, tem que ser contextualizada, né? Para eles entenderem o que vai ser necessário. Vamos lá. Argumenta que para o ensino de língua materna mudar de verdade não basta remendar alguns aspectos. É necessária uma revolução, pois em nada vale mudar os programas de ensino se não houver mudanças nas escolas e nos professores. A hipótese do autor é que ensinar língua e ensinar gramática são coisas diferentes. Por isso, aposta no ensino da língua viva e atual, ó. Palavra-chave, língua viva e atual, e não de regras gramaticais inusitadas e ultrapassadas. Deu para entender? Ó, o problema não é ensinar a gramática, você precisa ensinar a língua e a gramática, certo? O problema é que você não pode ensinar gramática com regras já ultrapassadas. E sim uma gramática que vá de encontro com a realidade deles, de forma viva, atual, contextualizada. É isso que ele está falando. Sendo assim, acredita que o domínio competente da língua não requer o ensino de seus termos técnicos. Então, assim, vale mais para o aluno, conforme o autor, que ele saiba o contexto da onde aplicar do que o conceito propriamente dito. Por exemplo, vou dar um exemplo simples daqui do autor. Ó, vamos pegar aí deixa eu ver, adjetivo, tá? Adjetivo é um conteúdo que faz parte da gramática, das classes gramaticais. Então, o que o autor tá falando assim, ó, o que é o adjetivo? Você pergunta para o aluno e você espera que ele responda. Adjetivo é aquele que dá qualidade, característica a alguma coisa, a uma pessoa, a um objeto, né? Por exemplo, o menino é bonito. Bonito é o adjetivo. Então, o bonito é o adjetivo. Então, o que o autor está falando é o quê? Não é o conceito, o que é o adjetivo, e sim aplicar na prática esse conceito. Então, você dá uma frase lá, contextualizada, né? E o aluno ele vai identificar as classes gramaticais ou a classe gramatical, o adjetivo, certo? Então, ele fala assim, o que é mais importante? É ele saber o conceito técnico ou ele saber na prática o conceito, né? Aplicar o conceito, é aplicar o conceito. Não adianta ele saber decorado o que é o adjetivo se ele não sabe aplicar isso num texto, num contexto, tá? É nessa situação.
Nessa obra, Pocente sugere várias propostas para o ensino da língua portuguesa, que são de extremo bom senso, pois se constituem de metodologias alternativas, que com a conscientização do professor, ele mesmo pode aplicá-las em sala de aula. Como exemplos podemos citar, então aqui são exemplos que o Pocente trouxe para que você possa utilizar em sala de aula, sugestões, né? Olha lá. Valorização, sobretudo, da leitura escrita. Acredita que se aprende a escrever escrevendo e ler lendo. Tá vendo? Outro autor já falou sobre isso. Tá? Então, assim, não adianta só teoria. Precisa da prática. Leitura, teoria e prática. Propõe a mudança do padrão de língua a ser seguido. Isto é, trocar a literatura antiga, que é o modelo, pela linguagem jornalística ou de textos científicos, tendo em vista que esses apresentam uma linguagem muito mais próxima do que falamos atualmente. Então vamos lá. É importante a literatura antiga? Sim, é importante. Mas você não precisa ficar focado na literatura antiga para trabalhar gramática e a linguagem com eles, língua com eles. É mais fácil você trabalhar, conforme o autor, um texto jornalístico com eles. Uma notícia de um jornal, de uma revista da internet atual, que vai acrescentar algo para eles. Porque está dentro da atualidade deles, onde eles estão inseridos nesse momento. E através desse texto atual que eu vou trabalhar a parte gramatical. É nesse sentido. 3. Sugere uma nova visão acerca do que o educador deve considerar como erros de escrita, ressaltando que existem muito mais acertos do que erros. Por outro lado, existem propostas que, ao meu ver, estão muito além do que poderíamos aplicar, como uma metodologia de ensino, pois para sua adesão, necessária seria uma revolução cultural. Uma revolução cultural. Ou seja, na mentalidade da sociedade e na formação dos profissionais da educação, acerca de como o ensino passaria a ser entendido e conduzido. Então, resumindo essa parte, você trabalhar, conforme o autor, você deve sim trabalhar a gramática, mas de forma contextualizada. Você utilizar um texto atual, vivo, dentro da realidade deles hoje. E daí, dentro desse texto jornalístico, por exemplo, você retirar o que você precisa da parte gramatical, tá? Então, não é que não é para ensinar gramática. Mas de forma inovada, ok? De forma contextualizada. Certo? E aí, finaliza a parte de português dos polivalentes, de quem vai prestar o concurso da Prefeitura de São Paulo. Essa é a parte de conhecimentos específicos. São autores da área que vocês dão aula, os polivalentes, Fundamental 1 e Infantil, tá? Está à parte, está separado quem é especialista em arte, educação física, português, matemática, história, geografia, ciências. É a parte, tá? Aí já é Fundamental 2 e médio, tá bom? Separado, não confundam. E depois disso, nas aulas ao vivo aí, o presencial, o EAD ao vivo, vocês terão alguns simulados para fazer. Então, assim, os alunos receberam o PDF, né? Os alunos do curso receberam o PDF. No PDF tem tudo isso que eu coloquei no vídeo e tem a parte de simulado. Tem umas 17 questões aí do simulado que vocês podem treinar, tá? O gabarito eu não passo junto porque é para vocês treinarem. Mas a forma correta de fazer o simulado é no presencial ao vivo e no IAD ao vivo, tá? Quem quiser fazer pode até fazer, mas em aula ao vivo nós vamos fazer esse simulado também. Eu não libero gabarito de simulado sem antes ter feito, tá bom? Por isso que eu não libero, tá?
mas vocês terão acesso durante as aulas do curso, ok? E é isso, vamos finalizar essa parte de português aí. Os próximos vídeos são dos especialistas, tá bom? Um beijo, até mais. Bons estudos aí e bora continuar estudando para a classificação desse concurso tão concorrido, hein? Vamos lá. Logo, logo a gente chega na parte dos treinos. Treinos de redação, treinos de questões da prova, né? Treinos da parte prática, logo, logo. Vamos seguir aí a bibliografia do concurso. Até mais.